O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Meus queridos irmãos, louvamos a Deus já pelo que Ele tem concedido a cada um de nós na noite deste dia, onde já estamos sentindo a presença de Deus neste lugar, através dos louvores que já foram entoados aqui nesta noite. Deus, através dos louvores aqui, através dos hinos, falou fortemente aos nossos corações. Agora eu rogo as orações da igreja para que o Senhor, Ele nos conceda uma palavra para o nosso coração. Estamos neste culto administrativo, onde tratamos os assuntos administrativos da igreja, mas temos aquele momento da ministração da palavra do Senhor. E eu já rogo à igreja, os irmãos, que ore para que Deus, ao abrir da minha boca, Ele conceda uma palavra para alimento nosso nesta noite. Eu quero aqui ler com os irmãos no livro de Apocalipse, no capítulo 1, quero ler o versículo 9 ao versículo de número 11. Nos diz a preciosa palavra do Senhor: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Amém. Meus queridos e amados irmãos, estamos aqui diante de um texto, acredito que já conhecido pelos irmãos, lido aqui neste livro de Apocalipse, no capítulo 1, livro das revelações de Jesus Cristo, conforme já foi citado aqui. E falamos em uma doutrina passada a respeito da primeira carta que foi destinada à igreja de Éfeso. E como Deus, através daquela carta, advertiu aquela igreja, não vou repetir, que já falei durante dias passados, e a intenção de Jesus era que todas as igrejas que estavam ali na Ásia
as 7 igrejas, fosse portadora ou recebesse aquela carta escrita por João com tudo aquilo que o Senhor Jesus havia falado a ele através daquela visão, quando ele estava ali na ilha chamada Pátimos, conforme diz a palavra do Senhor, por conta da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Eu disse aqui que dentre essas 7 igrejas, apenas 2 foram elogiadas e não tiveram nenhuma observação, nenhuma advertência, que foi a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. E hoje, com a ajuda da igreja, através das orações e com a ajuda do Espírito Santo, eu quero também aqui meditar na segunda carta que foi destinada à igreja de Esmirna. Nos diz a preciosa palavra do Senhor, está registrado aqui no segundo capítulo 2, quero dizer, do livro de Apocalipse, e o versículo de número 8, nos diz a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Estar aqui, meus amados irmãos, a segunda carta destinada àquela igreja que estava em Esmirna. Vemos, meus amados irmãos, alguns comentários e alguns relatos de alguns historiadores falando a respeito desta cidade. Esmirna era a mais bela cidade da Ásia Menor. Era a coroa do continente e próspero centro portuário. Possuía um belíssimo cenário natural que chamava muito a atenção. Fazia fronteira com o mar Egeu, sendo ladeado por uma montanha circular chamada Pagos. Esmirna tinha fortes laços com Roma. Quando 6 cidades, conforme alguns historiadores dizem que quando 6 cidades competiam pelo privilégio de construir um monumento à capital do império, foi Esmirna a escolhida, teve o privilégio de ser escolhida certamente pela sua beleza. Sua fidelidade a César era indiscutível. Os habitantes, o povo daquela cidade tinham uma fidelidade ao imperador, a César, de forma que, por conta desta fidelidade do povo a César, a igreja do Senhor, por andar na contramão, contrariando a vontade do imperador,
sofreu grandes perseguições ali, que vamos estar meditando nelas. Meus queridos irmãos, consequentemente, era um próspero centro de culto ao imperador, conforme eu acabei de falar. Naqueles dias, César era como um Deus, considerado como um Deus para aquele povo, para os habitantes daquela cidade. Conforme alguns historiadores, o nome ou a imagem de César era esculpido em mármore, e o povo ali, prestando a sua devoção, queimava incensos. Já vemos aí que é uma ação que provoca a ira de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vemos também, meus amados irmãos, que todos eram convocados anualmente a jurar fidelidade ao imperador. O que recusasse a fazê-lo assim era preso e executado ao fio da espada. Anualmente, todos os anos, o povo saíam e iam prestar a sua fidelidade ao imperador. E já vemos aqui, já dá para perceber que aqueles irmãos, os crentes fiéis, que faziam parte da igreja que estava ali em Esmirna, já sabemos que passou a sofrer muito na mão do imperador e nas mãos dos seus aliados. Glórias ao nome do Senhor. Vemos também, meus irmãos, que Esmirna era o berço do paganismo. Tinha alguns deuses ali que eram venerados pelos habitantes daquela cidade, como Cibele, Apolo, Asclépio, Afrodite e Zeus. Eram os deuses que abertamente, publicamente, o povo prestava a sua adoração. O povo assim adorava aqueles deuses, podemos dizer que eram deuses falsos. Mas naquela cidade conhecida como berço do paganismo, havia ali um pequeno grupo de rebanho de Cristo, um pequeno grupo de irmãos que prestava a sua fidelidade e o seu culto a Jesus Cristo. Ainda falando aqui desta cidade, em Esmirna, não era fácil ser cristão. Era muito difícil ser cristão naquela cidade. Eu fico até muitas vezes pensando como é que tão facilmente muitos hoje negam o nome do Senhor. Quando a gente começa a meditar naqueles irmãos da igreja primitiva, os irmãos que faziam parte, justamente os irmãos que faziam parte desta igreja, naquela cidade em Esmirna, um pequeno grupo de irmãos, como eles sofreram e padeceram nas mãos do imperador, que naquela época queria ser considerado pelo povo como um Deus. E vemos, meus amados irmãos, que aquele pequeno grupo de irmãos, aqueles irmãos que estavam ali servindo ao Senhor, eles em momento algum abriram mão da sua fidelidade ao seu Deus. Glória a Deus. Era muito difícil, como eu já falei, ser cristão naquela cidade. Muitos eram perseguidos e mortos por sua fé em Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor.
Esmirna significa mirra em português. Entendemos, sabemos que a mirra é uma fragrância para se fazer ou se fabricar perfume. Os irmãos sabem disso, diga amém. Para se fazer perfume. E o esmagamento da casca da mirra, a trituração, o esmagamento dessa semente, ela exala um doce cheiro. Quanto mais esmaga a casca da mirra, ela exala doce cheiro, um cheiro muito bom, muito agradável. Quanto mais machuca, quanto mais esmaga, mais o cheiro sobe e traz um bom cheiro agradável àqueles que estiver por perto. E eu pensando assim, eu disse, mesmo assim, é a igreja do Senhor. Quanto mais esmaga, quanto mais machuca, mais o seu cheiro sobe. É assim ou não é? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Certo dia eu passei, faz muito tempo, eu passei por perto, na frente de uma residência, e era por volta de meio-dia e um cheiro muito grande de tempero. E eu ia passando com um irmão e ele disse, esse tempero não é esse tempero que a gente vê aí, já vem empacotadozinho, que está no supermercado lá, embrulhado já vem o pacotezinho, né? O temperozinho. Esse tempero é daquele que se compra no mercado, coloca ele numa panela, não é isso? E bota para esquentar, para ele ficar bem torradozinho. E quando ele está bem torradozinho, bem sequinho, aí vai para o pilão. Assim, eu era criança, eu me lembro disso, que minha mãe fazia isso também. Quem alcançou isso aqui? Não é que eu tenho 80 anos não, viu, irmão? Pegava aquele tempero, colocava no pilão e pegava aquele pauzinho, não é verdade? E começava a machucar ele. Quanto mais machucava, mais o cheiro do garoto subia. A igreja do Senhor é mesmo assim. Quanto mais machuca, quanto mais persegue, quanto mais tenta triturar ela, mais o cheiro da igreja vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Um cheiro agradável. Glórias ao nome do Senhor. E vemos, meus amados irmãos, a igreja de Esmirna, ela é confortada pelo Senhor, porque Deus, Ele nunca deixa os seus filhos sós. Deus, Ele acompanha cada momento, cada instante da vida dos seus filhos. Glórias ao nome do Senhor. E Jesus estava contemplando todo o procedimento daquela igreja. Jesus estava acompanhando tudo que aquela igreja estava passando, não só aquela igreja, mas todas as igrejas da Ásia. E em se tratando desta igreja aqui, que estava em Esmirna, vemos que o Senhor, Ele trouxe uma palavra de conforto para aquela igreja. Quando o Senhor, no capítulo de número 2 do livro de Apocalipse, não deixe a sua Bíblia fechada, no capítulo de número 2, e o versículo de número 9, nos diz a palavra do Senhor: eu sei as tuas obras. Somente este ponto aqui, eu sei as tuas obras. Jesus está dizendo aqui, meus queridos irmãos, é como que Jesus quis dizer: eu sei exatamente o que está se passando com você.
eu sei exatamente o que está se passando com você. É como que Jesus quis dizer também: já passei por isso. Sei como é ser falsamente acusado, cuspido e açoitado. Eu sei o que é isto. Glórias ao nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, sabemos muito bem que Jesus, Ele conhece a fundo, em detalhes, o que eu, o que você, o que nós estamos passando nestes dias. Tudo o que acontece comigo, com você, está no conhecimento de nosso Deus. Ninguém fique pensando que tudo o que acontece com você, tudo o que acontece conosco, Jesus não está sabendo. Não, está sabendo sim. Ele conhece detalhes, e muitas vezes nós caímos na fraqueza em dizer: Jesus não está me vendo. Estou passando por isto, estou enfrentando esta situação, Jesus não está me vendo. É engano nosso. É fraqueza nossa em dizer isto, e eu quero até dizer e considerar que é um erro o crente dizer isso, porque quando o crente diz que Deus não está vendo, está limitando a Deus, porque Deus vê tudo, Deus contempla tudo, Deus enxerga tudo. O salmista lá no Salmo 139 revela os atributos de Deus, que até diz lá a palavra do Senhor: sem que haja uma palavra na nossa língua, na nossa boca, Ele já sabe de tudo. Ele conhece tudo. Então Jesus, para trazer uma palavra de conforto àquela igreja, disse: eu sei, eu conheço as tuas obras. Eu sei o que é isto que você está passando. Eu já passei por isto aí. Eu conheço esta estrada que você está passando. É como que Jesus quis falar isto para aquela igreja, para aquele grupo de irmãos que estavam sendo açoitados, estavam sofrendo pelo imperador César, que queria receber a adoração no lugar de Deus. Glórias ao nome do Senhor. E vemos, meus amados irmãos, que aquela igreja, a igreja de Esmirna, ela passou por 5 níveis de perseguição ou de perseguições. A primeira perseguição, ou o primeiro nível de perseguição daquela igreja, foi a perseguição governamental. Vemos, meus amados irmãos, que Esmirna sofria sobre a tirania de Roma. Em Esmirna, os crentes eram dolorosamente esmagados sobre as rígidas cláusulas da lei romana. A lei romana era pesadíssima. Quando era aplicada na vida de alguém, aquele alguém que estava sendo sofrendo ou recebendo as consequências ou o castigo, quero dizer, da lei romana, padecia. E vemos que a igreja do Senhor, que estava ali em Esmirna, passou a sofrer esta perseguição governamental. Os irmãos eram arrancados de suas casas, eram capturados nas feiras livres e eram levados cativos.
E César jogava toda a força do seu império sobre esta pequena igreja. Ele castigava com toda a força. Era uma perseguição terrível. Mas eu louvo a Deus que aqueles irmãos não abriam mão da sua fé. O crente verdadeiro é assim. O crente verdadeiro, ele sabe em quem está crendo. O crente verdadeiro, ele tem convicção. Ele sabe a quem está servindo. E ele sabe para onde vai. Ele sabe o que tem preparado para ele. Ele sabe o que tem reservado para ele. E ele não negocia a sua fé. Ele não abre mão da sua fé. Ainda que esteja diante da espada, ele não abre mão da sua fé em Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. E isto é o que mexe com o coração de Deus. Meus amados irmãos, como está diferente os crentes de hoje, me permita dizer assim. Como está diferente, os irmãos ficam achando a igreja está sendo muito perseguida, está sendo perseguida. Ainda hoje a igreja é perseguida, mas não dá, a igreja aqui no Brasil, na nossa nação, não dá para se comparar o sofrimento, a perseguição com o sofrimento desses irmãos aqui da igreja primitiva. Os irmãos sabem o que é estar dentro de casa, cantando com a família, orando com a família, e chegar uma guarnição arrombando a porta e arrastando os irmãos pelas ruas da cidade, espancando os irmãos, mandando os irmãos negarem a sua fé, e os irmãos dizendo: eu não abro mão da minha fé, o meu Senhor não é César, o meu Senhor não é o imperador, o meu Senhor é Jesus de Nazaré. Glórias ao nome do Senhor. E os céus, irmãos, assistem, glórias ao nome do Senhor, quando os crentes estão procedendo desta forma. Vemos as igrejas em países comunistas sofrendo grandes perseguições por parte do governo. Os irmãos, vê aí nas mídias sociais, nas redes sociais, muitos irmãos que perderam a sua vida, igrejas que foram saqueadas. A gente vê aí no Face, nas redes sociais, como eu já falei, muitas vezes vídeo de irmãos mortos, o sangue, a terra sendo lavada com sangue inocente dos irmãos, porque não abriram mão da sua fé. Sabe o que é isso? São perseguições governamentais. O governo perseguindo os crentes, o governo perseguindo a igreja. Desde a época de Jesus, as autoridades perseguiam o povo de Deus. Não é novidade a igreja ser perseguida, não. Jesus avisou, Jesus falou, e nós vemos na Bíblia os servos do Senhor sendo mutilados, mortos, presos. Pedro, exemplo, o apóstolo São Paulo e tantos outros que perderam a sua vida por amor a Cristo, por defender a Cristo, pela causa do Evangelho, por revelar a sua fé unicamente em Deus, e eles assim foram martirizados, morreram, glórias ao nome do Senhor, por parte das perseguições governamentais. E vemos aí, meus amados irmãos, nesses últimos dias aí, durante esta pandemia, nós vemos que muitos governadores e prefeitos
procederam de formas absurdas. Quantos acompanharam aqui pelas redes sociais? O povo revoltado, aproveitando esta situação, não é verdade? Querendo impedir até os crentes de adorar a Deus dentro da sua casa. Teve um estado aqui, perto, acredito, não quero citar nomes aqui, mas a polícia foi na casa de determinada família cristã e impediram que os irmãos adorassem a Deus dentro da casa. Os irmãos viram isto aqui, eu vi nas redes sociais. Sabe o que é isto? É perseguição. Dentro de casa. É bem verdade que foi baixado um decreto para que as igrejas não realizassem culto. E nós respeitamos, mas a fé de cada crente não pode ser tirada, não pode ser abalada por decreto nenhum. Nem presidente, nem governador, nem prefeito pode, não tem autoridade, aleluia, de me fazer negar a Jesus, de fazer a igreja parar. A igreja não é essas quatro paredes, não. A igreja somos nós, é aqui onde estamos dando glórias e aleluia, adorando o nome do Senhor. Pode até fechar a igreja, não é como fechou. Mas quem fechou a sua boca? Quem fechou a sua boca? Quem fechou a sua boca? Ninguém! Bota máscara porque para evitar a contaminação, não é verdade? Coloca a máscara para evitar a contaminação e a gente tem que proceder assim, não é verdade? Colaborando com a saúde, mas o som sai por debaixo das máscaras. E se for daquele crente pentecostal, a máscara voa longe. Glórias ao precioso nome do Senhor Jesus. Aleluia. E eu louvo a Deus, meus amados irmãos, que muitos crentes reagiram. Aquela família reagiu. E depois a polícia foi lá, um crente policial, glórias ao nome do Senhor, e pediu desculpa à família. Tudo isto, irmãos, são perseguições governamentais, perseguições que esta igreja, a igreja de Esmirna, sofreu ali naquela região, naquela cidade. A segunda perseguição daquela cidade, que aquela igreja sofreu, aqueles irmãos sofreram naquela cidade, foi a perseguição econômica. Houve também perseguição econômica contra a igreja em Esmirna. No capítulo 2, vamos lá para a Bíblia, do livro de Apocalipse, o versículo de número 9, nos diz a palavra do Senhor: eu sei as tuas obras e tribulações, e pobreza. Vemos aqui, meus queridos irmãos, que aqueles irmãos, eles eram pobres. A palavra pobreza no grego denota alguém tão desprovido de bens, que nada chega-se a possuir, acha-se à mercê da caridade humana. E porque aqueles irmãos, eles se tornaram pobres, tinham irmãos pobres, e eu acredito que alguns tinham uma vida melhorada, mas por conta das perseguições, os irmãos, aqueles que defendiam a fé em Cristo, eles passaram a ficar pobres. Mas pastor, que coisa é essa? Como é que os crentes fiéis ao Senhor,
fiéis ao Senhor, por conta de uma perseguição e não negam o nome do Senhor, eles se tornam pobres. Que Deus é esse? Como é que Deus permite uma coisa dessa? Na visão, na ótica humana, alguém poderia até pensar e a dizer: esses irmãos estavam fora da presença do Senhor, porque Deus não quer ninguém pobre. Se alguém, aqueles que defendem a teologia da prosperidade, aqueles que acham que se um crente estiver passando privações, é porque está na contramão da vontade de Deus, está enganado. A prosperidade do crente não se dá com o bolso cheio de dinheiro, riquezas materiais. A prosperidade do crente é ter a alegria da salvação, é saber que vai morar no céu, é ter paz de espírito, é sentir a presença de Deus no coração, dentro da sua vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E por que aqueles irmãos se tornaram pobres? Irmãos, por conta das perseguições. Não era somente por parte do imperador e seus aliados. Eram pessoas também que serviam, prestavam a devoção ao imperador. Não tem pessoas que não é nada nesta vida, mas não gosta de crente? Tem ou não tem? Tem pessoas que não gostam de crente, não suporta crente. Todas as épocas existiu gente dessa natureza. E os irmãos, eles perdiam os empregos por defender a sua fé, por prestar sua devoção a Cristo e não a César, perdiam os empregos. O povo saqueava os comércios dos irmãos, de forma tal que os irmãos iam empobrecendo. Os irmãos que tinham seus negócios iam perdendo oportunidades de vender bem, porque o povo não dava prioridades, o povo saqueava. Não tinha emprego para os irmãos, as oportunidades eram tiradas dos irmãos, mas os irmãos não abriam mão da sua fé. Foi por isto que Jesus elogiou aquela igreja, e aquela igreja não teve nenhuma advertência, porque mesmo sofrendo, mesmo passando privações, aleluia, eu acredito que em oração os irmãos diziam: Senhor, se arrebenta tudo aqui, mas eu não abro mão da minha fé. Glórias ao nome do Senhor. Eu perco o meu emprego, mas não abro mão da minha fé. A minha empresa fecha, mas eu não abro mão da minha fé. Pessoas que aceitavam Jesus, que certamente tinham comércio, e lá no comércio vivia fazendo maracutaia para poder ter lucros. Não, agora sou crente, eu não vou poder mais fazer maracutaia arrumadinho, eu não vou poder mais lesar ninguém. E aí ia perdendo lucro, ia ficando pobre. Mas Jesus estava dizendo: mas vocês são ricos. Vocês são ricos. Quem é rico aqui, levanta a mão e dê um glória. Oh, glória. Tem um hino que diz assim: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem Jesus Cristo lá no céu. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada, mas quem tem, oh, glória,
já tem morada. Tem gente mais rico do que nós, irmãos? Somos o povo mais rico da face da terra, porque temos Jesus Cristo no coração e uma cidade pronta para ir habitar lá. Vamos pisar em ruas de ouro. Tem pessoas que têm um desejo de colocar um porcelanato, né, na sua casa. E olha assim, meu Deus, eu não tenho condições. Outros olham assim para a sua casa, nem cerâmica tem, é aquele piso batido, não é verdade? Mas ele não fica triste, porque quando ele eleva os seus pensamentos aos céus e começa pela fé olhar o piso da sua casa, não é porcelanato não, aleluia, não, é ouro, é piso de ouro, as ruas são de ouro, glórias ao nome do Senhor, glória a Deus, se alegre. Quem sabe você chegou hoje aqui angustiado, se alegre, joga essa angústia fora. Glórias ao nome do Senhor. Quem sabe você está preocupado, meu Deus, eu estou sendo perseguido, é uma perseguição lá no trabalho, lá na faculdade, aqui meu vizinho perseguindo, que perseguição, isto é café pequeno, meu irmão, para a perseguição que essa igreja aqui passou, e os irmãos não abriram mão, muitos morreram, estão na glória, mas naquele dia, glórias ao nome do Senhor, vamos estar contemplando os nossos irmãos, lá em cima, nas mansões celestiais. Se você tem essa esperança, diga amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E por este motivo, os irmãos perderam as suas riquezas. Os irmãos se tornaram pobres. Mas eles eram considerados pelo Senhor de ricos. E vemos aqui, meus amados irmãos, uma terceira perseguição, que era a perseguição religiosa. Em Esmirna havia uma grande comunidade judaica que hostilizava fanaticamente os cristãos, judeus, que a Bíblia diz aqui que não são judeus. Veja lá no capítulo de número 2 do Apocalipse. Quem trouxe Bíblia, irmão, levante a Bíblia para a gente ver. Que coisa linda, né, irmãos? Vá acompanhando, lendo a palavra do Senhor. No capítulo 2 e o versículo de número 9, nos diz a palavra do Senhor: eu sei as tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são o quê? Mas são a sinagoga de Satanás. Os judeus aqui, conforme descrito aqui na palavra do Senhor, cheios de ódio, tramavam contra os crentes, glórias ao nome do Senhor. Não satisfeito, também blasfemavam contra os crentes, contra os servos do Senhor ali. A igreja, segundo eles, era ateísta, por não adorar a César. Eles consideravam assim, a igreja é ateísta, porque na visão dele, a igreja não prestava a sua devoção, a sua adoração a César.
Glórias ao nome do Senhor Jesus. E vemos, meus amados irmãos, e por requerer a igreja do Senhor, por requerer a sua sinceridade e a sua fidelidade a Cristo, eles perdiam, conforme eu já falei aqui, as suas vidas, mas também esses irmãos aqui passavam a fazer a cada vez mais aquela igreja, aqueles irmãos sofrerem, caluniando os irmãos, provocando os irmãos. Glórias ao nome do Senhor. Esses judeus que são considerados sinagogas de Satanás, eles acusavam os irmãos. Glórias ao nome do Senhor. Aqueles judeus que a Bíblia diz que não são judeus, nos diz a palavra do Senhor, e entendemos assim, cremos assim, que eles eram verdadeiros instrumentos de demônios, ou dos demônios. Eles faziam oposições ao plano de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Eles faziam oposições, acusavam os irmãos, levantavam calúnias, porque o intuito deles era impedir a marcha da igreja. O intuito deles era contrariar os planos de Deus naquela igreja. Eles queriam macular a vida dos irmãos. E, meus queridos irmãos, este grupo de pessoas daquela época ainda hoje existe em nosso meio. Quantas pessoas que hoje ficam tentando macular a vida do seu próximo dentro da igreja. Quantos ficam caluniando o seu irmão. Pessoas que apostataram da fé, abriram mão da sua fé, se desviaram dos caminhos do Senhor e agora vivem como instrumentos do diabo, caluniando as igrejas, falando mal dos irmãos, levantando calúnia. Isto é papel do diabo. O diabo é caluniador, e todos aqueles que vivem caluniando está sendo usado pelo diabo. E caluniador não tem morada no céu. Só tem morada no céu quem é santo, quem é lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Caluniadores. Se você sente uma disposição para caluniar, clama o sangue de Jesus. Quantas pessoas boas, quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres de Deus, com uma vida santa, com uma vida pura, são caluniados. E muitos vão na conversa do diabo acreditando. Nenhum de nós podemos acreditar numa calúnia se a gente, glórias ao nome do Senhor, não tem provas, não tem convicção. É repreender, é pedir a Deus para repreender esse espírito mau, espírito de calúnia, querendo macular a vida da igreja. A igreja é santa, a igreja é pura, a igreja é a noiva do Cordeiro. Glórias ao precioso nome do Senhor Jesus. Que possamos, meus amados irmãos, ter aquele mesmo sentimento daqueles irmãos que estavam ali naquela igreja de Esmirna,
que veio sofrendo essas perseguições por parte do governo, perseguições econômicas. Glórias ao nome do Senhor. Eu citei aqui as perseguições, a terceira perseguição religiosa e a quarta perseguição foi a perseguição física. Meus amados irmãos, como aqueles irmãos sofreram. E agora a quarta perseguição, glórias ao nome do Senhor, foi a perseguição física. Jesus também alertou quanto à perseguição que Esmirna haveria de passar. Jesus alertou. Irmãos, Jesus é tão bom que Ele avisa. Quem aqui já foi avisado por Deus que iria passar por um estreito? Eu já fui. Aí Deus usa os vasos, né? Diz, meu servo, desce, busca a minha presença, porque vem um vendaval aí. Deus avisa. Aí o crente já mergulha de joelho, entra na oração, no jejum, começa se preparando, aí chega a turbulência, aí ele diz, bem que Jesus falou, mas eu estou aqui firme, glórias ao nome do Senhor. Jesus avisa, como avisou aquela igreja. Abre a sua Bíblia no capítulo 2 do livro do Apocalipse, e o versículo 10, nos diz a palavra do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glórias ao nome do Senhor. Jesus avisou. Os oficiais romanos, conforme eu já falei, invadiam as casas e arrastavam os irmãos, né, os crentes, com a sua família ou na presença das suas famílias, dos seus filhos, arrastavam presos e martirizavam os irmãos. Temos relatos, meus amados irmãos, na Bíblia, como um relato na história do cristianismo, o relato daquele bispo Policarpo, aquele servo do Senhor, que fazia parte em uma das igrejas aqui que estava em Esmirna. Eu acredito que a igreja, os irmãos sabem muito bem da história desse servo do Senhor, como ele foi morto por amor a Cristo, pela sua confiança no Senhor, por defender a sua fé. Glórias ao nome do Senhor. Enquanto o povo de Esmirna estavam prestando a sua devoção a César, ao imperador, todos queimando incenso ao imperador, considerando César como Deus, a igreja do Senhor e este servo do Senhor, contrariando a vontade do imperador, não se inclinando a ele, mas cuidando e exortando a igreja a se inclinar somente diante do Senhor. E Policarpo foi preso e ameaçado. Quando a gente lê a história dele, a gente vê que ele não tinha nenhum temor, não tinha nenhum medo de ser morto. Eu sei que todo mundo não é assim. Quem é? Não é verdade? São pouquíssimas pessoas que têm medo de morrer por amor a Cristo. E Policarpo foi um dos, mesmo ameaçado com as feras ferozes ali na arena em Roma, mas nem um pouco a sua fé foi abalada. Glória a Deus. Parece que eu estou vendo as feras rugindo, cada fera certamente leões.
animais selvagens ferozes, quem sabe mostrando as suas presas, mostrando a sua raiva, mostrando a sua fúria, quero dizer. E os soldados romanos mandando Policarpo negar, era somente dizer que César era rei. Mas ele não abriu mão da sua fé, dizendo que não negou, não era costume dele, aleluia, mudar de ideia, mudar a sua confiança, aleluia, não era costume dele, por simplesmente ser pressionado, ameaçado. Glórias ao nome do Senhor. Ameaçaram queimá-lo, matar vivo o servo do Senhor. E a frase que incomodou o imperador foi quando ele disse: eu tenho 86 anos de idade, 86 anos que eu sirvo, quero dizer, ao Senhor. E durante 86 anos, Ele nunca me fez o mal, Ele só fez-me o bem. E por que agora eu vou negar a Ele? Não, coisíssima nenhuma. Que confiança. 86 anos que eu sirvo ao Senhor, Policarpo dizendo, Ele nunca me fez mal, só me fez o bem. E por que eu vou negar a Ele? Quem sabe você chegou aqui e está em cima do muro, tentando pular para o outro lado, querendo desanimar da fé. Quem sabe você também que está em casa, você que está me assistindo, quem sabe querendo retroceder, querendo parar, querendo desanimar, querendo abrir mão da sua fé. Eu lhe pergunto, qual foi o mal que Deus lhe fez? Qual foi o mal que Jesus lhe fez? Tenha o sentimento de Policarpo. Diga para Satanás, eu não vou abrir mão da minha fé. Deus não me fez nenhum mal, Ele só me fez o bem, aleluia. Ele me amou mesmo sem prestar, mesmo sem merecer, mandou seu filho abrir mão, aleluia. Ele abriu mão da sua glória, desceu do seu trono, veio à terra para padecer, para morrer por mim, dar a vida por mim, me salvar, me tirar do pecado, escrever meu nome no livro da vida, me dar a salvação. Como é que eu vou abrir mão da minha fé? Aleluia! Parece que eu estou vendo o céu assistindo aquela cena. E o rei com fúria, ou melhor, César com fúria, manda os seus soldados queimar Policarpo vivo. Fizeram uma fogueira, atearam fogo ali. Interessante que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego era o mesmo Deus de Policarpo. O fogo, oh, glória a Deus. A fogueira não teve poder sobre ele. O fogo fazia círculo assim, ó, círculo. E todo mundo assistindo, e o fogo não queimava. E olha que o imperador estava demorando, e Policarpo, então está demorando por quê? Vamos, apressa aí, que demora é essa? O fogo não teve poder sobre Policarpo. E diz a história, glórias ao nome do Senhor, que o imperador mandou os seus soldados esfaquear
matar o fio da espada ao servo do Senhor. E o sangue que saiu de Policarpo extinguiu aquele fogo que estava ali. Glórias ao nome do Senhor. Mas Policarpo entrou nas mansões celestiais. Como é que está a tua fé, a tua confiança, igreja do Senhor? Como é que está a sua confiança em Deus? Como é que está a sua fidelidade a Deus? Jesus disse àquela igreja: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Der no que der, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glórias ao nome do Senhor. E nesta noite aqui Deus está dizendo à igreja: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Não espere tempo bom não. Vem tempos difíceis, mas Deus está conosco. Seja fiel. Não é tempo de brincar de ser crente. Se for para brincar de ser crente, é melhor cair no mundo e viver para lá. É tempo de se agarrar com Cristo. Glória a Deus. É tempo de se agarrar com Cristo. Nosso tempo está findando aqui na terra. Oh, aleluia. Aleluia. Estamos chegando na reta final. E na reta final você não pode desistir. Se você já caminhou até aqui, por que parar? Estamos chegando no fim. Quem está sentindo que já está no fim? Estamos chegando no fim da viagem. Essa igreja vai subir. Os perseguidores vão ficar aí. E vamos estar livres para sempre. Lá nas mansões celestiais. Adorando a majestade santa. E os perseguidores dos crentes vão sentir a falta. Alguém que não gosta de você. Alguém que não gosta de você. Alguém que não gosta de nós. Os perseguidores. Aqueles que fazem tudo para parar a nossa caminhada. Vão sentir falta. Aí vão dizer assim: onde estão aquele povo barulhento, né? Onde está aquele povo barulhento? Onde está o povo barulhento? Você pode glorificar a Deus nesta noite? Aleluia! Deus está renovando o crente nesta noite que estava querendo parar na caminhada. A investida de Satanás foi forte para te parar, para te deter. Mas o Senhor, o céu, veio te socorrer nesta noite. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento:
Aquele povo foi embora para Sião. Onde está a juventude da igreja e as irmãs do círculo de oração? Aleluia! Oh, glória a Deus! Jesus está presente na congregação. Glória a Deus! Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Amém. Glórias ao nome do Senhor.